Bom, vamos iniciar em nome de Jesus? Bom, nós estivemos vendo então, né, o Deus que fala, né? Então é precioso esse assunto. Eu fui bastante edificado porque a gente já sabia, mas eu tenho insistido bastante com os irmãos que a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, sabe? Porque os tempos que nós estamos vivendo aí são bem angustiosos, né? E então é aprender a ouvir, né, diante das coisas que a gente ouve e tal, você considerar diante do Senhor, diante do Espírito, aquele assunto, sabe? Coisas que estão vindo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com. Há muitas vozes no mundo, né? A palavra fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas muitas vozes. Tem três vozes que são principais para a gente atender, né? Que é da nossa pessoa mesmo, aquela voz do nosso pensamento, né? A voz do inimigo, né? Que é da tentação, e a voz de Deus. Então, se a gente concentrar nessa, porque, olha, paz, hoje você olhar na internet, tem de coisa, e gente que quer viralizar, né? Vocês viram aquele caso daquele rapaz ali em Campo Largo que falou que viu um OVNI, naquele negócio todo, e viralizou aquela coisa toda, e pai, não sei o que, né? Aí o pessoal foi lá para ver, né, para constatar, né? E era uma chácara que o cara tinha a área toda iluminada lá. E E aquilo. E ele sabia. Só que ele viraliza, né? Então pessoas procuram e veem aquilo e ele acaba monetizando, recebendo dinheiro, né? Pela quantidade de gente que. De vivers, né? Que eles falam, de você ver. Então, ele tem muitos, irmão, muito questão da palavra, questão de coisa, né? Questão de política, questão de o povo hoje eles monetiza muito através disso, né? Então a gente fica ouvindo muita coisa, isso não é bom, né? Mas ficar sem ouvir nada também não é bom. Ah, não quero saber de nada, nem olho, não quero saber. Também não é bom, né? A gente não pode ficar na ignorância total, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, aquelas coisas que são importantes, né? Então, na semana passada nós compartilhamos com os irmãos para a gente ver a pessoa, né? Pessoa de Deus, essas três pessoas da divindade. E hoje eu quero ver aqui no capítulo 1, o verso 3, ele diz assim, é o capítulo 1, verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude, né? Senhor, Santo Espírito, o Senhor que foi que inspirou essa palavra aqui, Senhor, e deu essa graça nesse livro de falar tão precioso da pessoa do Senhor Jesus. Nós, desde o princípio, é assim. Desde o princípio, o Senhor vem colocando o foco na pessoa de Cristo, porque esse é o teu ministério de glorificar a pessoa do Senhor Jesus. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos dê mais uma porção para nós vermos um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais da beleza dele, um pouquinho mais da obra dele, Senhor. E não é de nós que vem o conhecimento. O Senhor é que é o mestre, o Senhor é que é o Paráclitos, o ensinador, aquele que nos ensina.
Então, Senhor, nos ensina essa noite, abre a tua palavra, mostra, dirija-nos para os textos que o Senhor quer nos edificar essa noite, Senhor. Nós só estamos aqui como um vaso de barro, a excelência do poder é de ti, Senhor. E o Senhor está em nós, está no meio de nós, para nos dar graça tanto para falar quanto os irmãos para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos esse tempo a ti, Senhor. Aqui está a tua palavra aberta. Ajuda-nos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. No verso 2, nós vemos aqui que ele é o herdeiro, né? E por quem também fez o mundo, é o criador de todas as coisas. E João também fala sobre isso, né? Que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Não tem sentido a criação sem a pessoa de Cristo, porque tudo foi criado por ele e para ele. E eles foram criando juntos, né? Na verdade, o pai, tudo que o pai foi fazendo, tudo ele foi vendo o filho e colocando na criação, nas coisas, tudo, algumas coisas do filho, para que em tudo ele olhasse, ele visse o filho. Né? Às vezes a gente vê um animal, por exemplo, mas você vê que ele tem boca, que tem olhos, que tem ouvido, que tem algumas características, mesmo sendo um animal, mas ele tem algumas características, né? Então, não perde essa característica da criação, né? Beleza, as coisas, as flores, o que foi criado, né? Então, o pai, aqui em Provérbios capítulo 8, o verso 22, ele vai falar o seguinte, ó. É aquilo que nós vimos lá em Hebreus, certo? Ó, verso 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Então, aqui ele se porta como a sabedoria, né? Ela se coloca como a sabedoria. Mas aqui a sabedoria ela é personificada. Não é um atributo. Aqui é uma pessoa, certo? Então ele vai dizer aqui no verso 12, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Tá vendo? Eu, a sabedoria. Então você vai perceber que essa sabedoria é a pessoa de Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, certo? Lembra que Paulo também fala em Coríntios o seguinte, que Deus fez de Cristo por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então ele é a sabedoria, né? Tudo está nele, na verdade, tudo. Né? E aí você vê que ele fala que ele é o primeiro que foi criado. Na verdade, aquilo que nós vimos lá em Hebreus, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. O que foi criado? Não Cristo. O que foi criado foi a imagem. Essa é a parte que foi criada nele. Certo? Então, isso é muito claro, porque eles são eternos, né? Por isso que João, quando nós falamos sobre a genealogia, João apresenta ele como filho de Deus, então já começa, né? No princípio era o verbo. Princípio do quê? No princípio que passou a ter uma criação. Aqui é o princípio. Né? A primeira coisa que foi criada, na verdade, é o Senhor. A imagem do Senhor, né? Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lembra que nós vimos no verso 18, ele fala assim, que nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, esse o revelou. Certo? Então, essa imagem de Cristo é que foi criada. Essa é que foi criada. Então, ele está dizendo aqui, o Senhor me criou.
como a primeira das suas obras. Então, por isso que ele é chamado também, Paulo fala em Colossenses, que ele é o primogênito da criação, certo? É o primeiro, ele foi o primeiro, é o primogênito. 23. Desde a eternidade eu fui constituída, desde o princípio, antes da existência da Terra. Então aqui ele fala da eternidade e fala da criação, certo? Então, ele foi criado, mas ele já existia. Então, isso que ele é precioso. Desde a eternidade eu já fui constituído. Antes de haver abismo, eu fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias d'água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o meu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto. E era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Está vendo, irmão? Então, tudo que o Pai foi criando, ele foi criando algo da beleza da pessoa de Cristo. Então, o pai olha para o céu, ele vê o filho. O pai olha para o mar, ele vê o filho. O pai olha para ele vê o filho. Então, todas essas coisas, irmãos, ela tem a beleza do Senhor, né? Na criação também. Foi criado por ele para ele, quer dizer, saiu dele, né? Então tem e ali, né, ele era a delícia do pai. Todas as coisas que o pai foi fazendo, foi tudo, era a delícia. Verso 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então já pessoa de o Senhor, o pai se alegrava no filho e o filho se alegrava nos homens, na criação, porque era a criação que foi feita, o homem no caso, né? Se aqui fosse, por exemplo, as minhas delícias na criação, aí seria toda a criação, certo? Mas a delícia dele realmente era o homem. O homem é que estava o prazer dele de criar todas essas coisas. Então, nós temos que ver que sem o homem, no caso, não teria sentido a criação de Deus. Entende? Como é importante, né? Nossa pessoa, o homem, né? E para Deus é muito importante, né? Se não tivesse o Senhor, se o Senhor não fizesse toda essa criação, mas sem o homem, ele ainda não ficaria satisfeito. Porque ele não teria alguém que lhe fosse idôneo. Lembra quando Adão, Deus foi criando os animais, todas as coisas lá? Aquilo é uma figura, na verdade, né? E ele foi indo, mas não achou nada, ninguém que lhe fosse idôneo, né? Tinha lá uma macaca que era meio parecida, mas não era. Tinha lá os outros animais, mas não era. Coisa bonita, tal, não sei o que, mas não era. Não tinha ninguém, né, idôneo. Agora, quando Deus colocou o homem, que ele teve aquele sono e o Senhor tirou a mulher, né, e trouxe ao homem, aí sim ele viu alguém que ele fosse idôneo. E assim foi com o Senhor. Ali é uma figura, né? Porque nós somos a figura da mulher, né? E o Senhor é a figura do noivo, do homem, né? É o segundo homem, né? A Bíblia fala, Jesus é o segundo homem, é o último Adão, né? O segundo homem. E então ele realmente a criação do homem, ele teve esse propósito de ser idôneo, né? De ser a sua imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que o homem, na verdade, ele não foi criado igual as outras criaturas, porque todos eles foram feitos prontos já, né? Todos são feitos prontos. Um querubim, um serafim, mesmo um animal, alguma coisa, eles já foram feitos prontos. Mas o homem não. O homem, ele foi feito alma vivente.
né? E nós vemos que o parâmetro de Deus, se é a imagem e semelhança, então nós temos que ver o parâmetro dos dois homens, certo? Então, ali Paulo vai falar em Coríntios 15 o projeto de Deus, o propósito de Deus, né, na criação, nesses dois homens. Vamos ver lá em 1 Coríntios 15. Ó, verso 45 diz assim, ó, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, certo? Lembra lá que ele tomou do pó da terra, soprou o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que ali, na verdade, quando a palavra fala fôlego de vida, na nossa tradução fala vida, mas no original fala vidas, fôlego de vidas. Por que vidas? Porque nós temos três espécies de vida, né? Nós temos a vida biológica, nós temos a vida psicológica, né, que é a psique psicológica, que é a nossa pessoa, e nós temos a vida espiritual. Só que o homem, ele não tinha vida no espírito, ele tinha o espírito, mas não tinha vida no espírito. Então ele era biológico, ele tinha vida biológica e vida psicológica, porque ele passou a ser uma pessoa. Cada pessoa, Adão, ele foi chamado de Adão. Então ele era uma pessoa. E quando tirou a mulher dele, aquela mulher passou a ser chamada Eva, é outra pessoa. Quando nasceu o primeiro filho, Caim, é outra pessoa. Quando nasceu o segundo filho, Abel, outra pessoa. Sempre pessoa, né? Então cada um tem a sua parte psicológica. Não é todos eram Adão, né? Era natureza adâmica, mas um chamava Adão, o outro chamava Caim, o outro chamava e o outro chamava. Então a pessoalidade, né? Cada um de nós somos uma pessoa, indivíduo. E Deus trata você como uma pessoa. Então nós não somos pessoas que têm a mesma parte psicológica que Adão, né? Que diz assim, nós todos somos Adão, né? Não. Adão foi aquele lá foi Adão. Tanto é que na Bíblia ele fala, é aquele que pecou, aquele que não foi enganado, a mulher foi, aquele é Adão. Então ele, e você é uma pessoa independente diante de Deus. Ele lá dá conta diante de Deus e você também dá conta diante de Deus, independente, uma pessoa. Então, ele tinha, esse primeiro homem, ele foi feito alma vivente, mas se você for ver aqui, o último Adão, o primeiro Adão, o primeiro homem Adão, tá aqui, né? É aquele lá. Mas e o último Adão, quem que é? É Cristo, né? Porque na verdade ele atraiu a todos lá naquela cruz, ele se tornou aquele Adão pela qual morreu e toda a humanidade morreu nele, né? Então, o último Adão. Mas agora veja o que está falando aqui, ó. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, Deus não criou o homem espiritual, certo? Ele criou primeiro natural, não é verdade? Então, fez o homem lá, soprou nele, fôlego de vida, tudo. Então, a partir dali, ele tinha que caminhar para a vida espiritual. E nós sabemos que essa vida espiritual estava onde? Estava na árvore da vida. Então, por isso é que o homem, ele é uma criação pela qual foi feito diferente. Porque tudo que ele ia adquirindo agora de Deus ia adquirindo na comunhão com Deus, né? É igual você hoje, tudo que você vai adquirindo do Senhor, você vai adquirindo de que maneira? Na comunhão com Ele, certo? Você já tem tudo de Deus? Não, certo? Mas como é que você vai adquirindo?
Na comunhão, né? Na sua comunhão com o Senhor, na transformação do espírito de glória em glória, né? Crescendo na graça, no conhecimento. Isso aí é um processo. Façamos o homem, né? Aquela primeira parte que era natural, né? Aquela sim, aquela Deus pegou o homem lá e soprou nele e criou. Aquela parte natural. Mas não é, depois é o espiritual. Depois teria que ser o espiritual, certo? Então, daí o que acontece aqui, ó. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, tá vendo? Então, qual que era o propósito quando Deus diz façamos o homem, né? Qual que era o coração dele? Verso 48. Qual terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Tá vendo? Então, qual que era o processo, então, né? Aquela criatura, certo? E sendo feito a imagem e semelhança de Deus, certo? Ah, mas o homem caiu. O pecado do homem foi para o lado errado, né? Em vez dele seguir ali para a árvore da vida e para a comunhão com o Senhor, obediência, porque, irmãos, é Deus, nós somos criatura, né? A primeira coisa que a palavra fala assim, que qual que é o dever de todo homem? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, certo? Esse é o dever de todo homem, obediência. Então, e eles só tinham, a Bíblia só tinha 2 versículos. De todas as árvores do jardim podereis comer dela livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, do que é que o Senhor estava falando ali? Na verdade, o que ele estava falando ali? Porque eu digo o seguinte: se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria? Não morreria, certo? Mas ele teria vida eterna? Se ele não, quando ele foi gerado, por exemplo, né? Ali, criatura, ele era criatura, certo? Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria? Não morreria, certo? Ele tinha o quê? A partir dali, aquele fôlego de vida, ele tem existência eterna. Todos nós temos existência eterna. Qualquer pessoa nesse mundo, que nasceu nesse mundo, ele tem esse fôlego de vida, né? Ela vem de Deus, não tem como. E Deus colocou isso, na verdade, no homem, né? O homem é que passa a ter esse poder. Quando você gera uma pessoa, Deus vai ali, o fôlego de vida é dado àquele ser. Por isso é que a existência é eterna. Qualquer ser humano que nascer, ele tem uma existência eterna. Mas qual é a diferença de existência eterna e da vida eterna? Né? É que a vida eterna é a vida de Deus. Aí é que está a diferença. É a vida de Deus, certo? A vida eterna é a vida de Deus, certo? Então é a vida pela qual Deus tem e que Ele quer transmitir para nós também, para essa criatura. E essa vida eterna estava onde? Na árvore da vida, tá vendo? Então, agora, o homem morreu, certo? Morreu o quê? Espiritualmente. Mas essa morte, ele morreu na hora lá que ele comeu, ele já morreu? Não. Só que a morte entrou nele. Certo? Então isso não está escrito. Vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Estou procurando ser bem didático assim para. Eu vou falar até para o Samuca entender. Romanos 5, verso 12 diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então essa morte, a morte física, ela é uma consequência da morte espiritual, certo? Mas a morte física,
elimina a sua existência eterna? Não, tá vendo? Então a morte tem relação com o pecado. A morte tem relação com o pecado. Então a pessoa, ela morreu, certo? Morreu fisicamente, mas morreu no seu pecado. Então o que acontece? Ela não deixa de existir, ela tem existência eterna. Então isso nunca acaba. Todo ser humano, ele tem uma existência eterna. Porque foi Deus que concedeu que aquela pessoa nascesse, né? Isso é importante, não é obra do acaso, nós temos que entender que não é obra do acaso. Em cada criação, Deus tem que estar ali, soprando o fôlego de vida naquela criação. Só que em vez de fazer do pó da terra, né? Então hoje nós não pegamos, fazemos do pó da terra e pede para Deus soprar. Hoje nós geramos, né? E é assim que Deus disse: crescei e multiplicai-vos. Tá vendo? Então aí, a partir de Adão, então a forma das pessoas serem geradas não era pegar do pó e soprar, mas cada um que é gerado no ventre da mulher, é o fôlego de vida de Deus é colocado ali. Não tem esse negócio sem Deus. A gente gerou alguma coisa sem Deus. Não, não tem como. Quer ver? Vamos para Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Aqui, quando Paulo vai falar de Deus, daquele Deus desconhecido, né, que eles tinham um templo lá do Deus desconhecido, e aí ele vai falar que esse Deus que eles não conheciam era que ele estava lá apresentando, que era o Criador dos céus e da terra, tal, tal. Agora, no verso 28, ele diz assim, ó, porque nele viver... deixa eu ver aqui. Aqui, é o verso 25, ó. Vamos ver o 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo é quem dá a todos. Tá vendo? Ele mesmo é quem dá a todos o quê? A vida, a respiração e todas as coisas. Tá vendo? E aí ele chega no verso 28, ele vai falar, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tá vendo? Então, ele é que dá a todos. Então, irmãos, qualquer pessoa nesse mundo é o Senhor, que ele não nasce por acaso e não nasce sem Deus. É Deus que dá a todos, certo? Então, a forma de gerar é o relacionamento do marido, a semente do homem com a mulher. Porque, por isso que ele diz ali que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. Então, quem transmite o pecado? É a semente corruptível do homem, que nem Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, né? Sendo de novo gerado não de semente corruptível. Então, a semente corruptível é nós que geramos. E nesse caso, a gente vê que Jesus, ele nasceu da mulher, então não é a mulher que transmite o pecado. Senão o Senhor ele adquiriu a natureza humana, certo? Mas aí ela transmitiria o pecado para ele. E o Senhor fez de maneira certa, mas não foi ela que pecou. Mas o Senhor precisava gerar Cristo, não é? Então você vê que ali o Senhor nasceu numa mulher. Por isso que ela é chamada de Eva, mãe da vida, né? A vida voltaria por uma mulher, né? A promessa, né, da vida que voltaria por uma mulher, que é Maria, né? Então, irmãos, aí o homem, então, ele pecou. E Deus cercou, lembra o caminho da árvore da vida, né? Para que o homem não comesse dele, aí ele vivesse eternamente sem Deus, imagina.
Como assim? Não pode. Não é que ele ia comer, ia viver. Não, é que ele não podia mesmo comer. Não era possível ele ter a vida eterna, o pecado e a vida eterna nele, né? Só que daí, como é que Deus fez, na verdade? Como é que aquela vida, quando o Senhor cercou a árvore da vida, a vida, o que aconteceu com a vida? Acabou a vida. Não tinha vida, não tinha acesso à vida. Então, a morte, ela veio reinando, certo? Ela veio reinando desde Adão. Desde Adão, ela veio reinando. Vamos voltar lá em Romanos 5. Ó, verso 20 diz assim: Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eu quero pegar essa palavra aqui, ó, reinar na morte. Então a morte reinou, né, por esse. Até então a morte reinava. Então, aquele texto que nós lemos lá, irmãos, uma coisa muito importante que ele fala assim, ó, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como assim? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque Deus tinha que sustentar a palavra dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não tinha dito? Já a palavra já não tinha falado, já não tinha saído da boca dele, já? Então, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Vamos ler o texto lá de novo, Hebreus capítulo 1. Lá. Hebreus 1, verso 3, né? A partir da vírgula. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra já tinha saído da boca dele, não poderia voltar para ele vazio. Uma vez que ele diz, façamos o homem, ele tinha que fazer o homem. Ele tinha que sustentar. Porque ele falou, na verdade, quando o homem, lá no dilúvio, lembra que o homem era má continuamente, a maldade do coração do homem, né, era má continuamente. A palavra fala ali que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Mas ele não desistiu, certo? Tem um arrependimento, mas não é por causa que ele queria desistir. O arrependimento, sabe por quê, irmãos? Ele ter que executar juízo. Você já imaginou aquele juízo que veio no dilúvio? Quantas almas foram salvas, irmão? 8. O resto tudo pereceu. Você acha que Deus tinha prazer em ver tudo aquilo? Não. Por isso é a questão, não que ele se arrependeu de não querer criar o homem, mas ali houve realmente uma tristeza no coração dele, sabe? De ele ter que executar o juízo numa situação daquela. E olha que o Senhor é longânimo, ele vai deixando, ver se consegue, né? Fazer o povo se arrepender, voltar e tal, mas não teve jeito, não havia solução mais. Teve que vir o juízo. Só que a palavra fala assim, né? Que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então o Senhor sempre manteve a sua palavra, o seu poder, né? A palavra sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Então ele sustentou pelo poder dele a palavra, né? E aquelas 8 almas foram salvas, foram tiradas do dilúvio. E hoje nós estamos aqui por causa daquelas 8 almas lá. E ele diz aí então, irmãos, que havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade.
Tá vendo? Então, irmãos, se Deus tinha que sustentar a sua palavra, né, e manter essa criação, esse propósito, essa criatura, né, que tinha uma certa glória, né, e ele fala logo em seguida aqui no capítulo 2, vamos ver aqui no verso 5, capítulo 2, verso 5, ele vai falar assim, ó. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Então não foi aos anjos, né? O mundo vindouro, a criação e todas as coisas, não foi a eles. Lembra que Deus disse a Adão, né? Que ele cuidasse, governasse, reinasse, né? E governasse todas as coisas, sujeitasse todas as coisas, né? Porque é ao homem que Deus deu para fazer isso. Não foi aos anjos. Os anjos não têm nenhum tipo de poder, né? Ao contrário, né? Eles são conservos. Ele vai falar um pouquinho antes aqui, ó, no capítulo 1, verso 14, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Tá vendo? Então, qual é a função dos anjos? É cuidar do homem, né? O serviço dele é cuidar. Ele foi criado para isso, para cuidar, na verdade. Então, não foi aos anjos que Deus sujeitou. Agora ele vai falar assim, ó. Que é o homem? Esse é o Salmo 8. Lembra o Salmo 8? Vamos ler o Salmo 8? Não precisamos pressa, não, né? Vamos ler o Salmo 8. Vocês vão ver ali que ali fala que o homem é essa coroa da criação de Deus. O escritor de Hebreus ele vai usar o Salmo 8. O verso 3 ele fala: Quando contemplo os céus, Salmo 8, 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, um pouco abaixo de Deus o fizeste. De glória e de honra o coroaste. Essa minha versão diz um pouco abaixo de Deus, né? Mas tem a versão que diz um pouco menor que os anjos, certo? Então, na questão da criação, o homem foi criado realmente menor do que os anjos. Mas e depois? Que quando disser, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai ficar maior que os anjos, tá vendo? Então a criação é menor do que os anjos. Né? O homem criado ali, a alma vivente, foi criado menor do que os anjos. Mas o propósito de Deus, lembra o Salmo também fala, vós sois deuses e todos vós filhos do Deus Altíssimo. Então, a partir do momento em que aquilo se completar, que nós vimos lá em Coríntios 15, que assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do que é celestial, aí nós seremos a sua imagem e semelhança, aí nós seremos o quê? Superior ou maior que os anjos. Então, por isso é que é o processo da criação, né? Na criação, um anjo nunca vai desenvolver mais do que ele é. Ele nunca vai ser mais do que ele é, né? Porque aquilo que nós estamos falando, ele foi criado já pronto. Ele não foi criado para ser desenvolvido em algo, né? Mas o homem sim. O homem não foi criado pronto. O homem foi criado né, no natural para depois se tornar o espiritual, depois levar a imagem e semelhança de Deus. E tem mais ainda, irmãos, porque os que vencerem, os que caminharem bem, os que forem até o final e tudo, terão a glória de Deus lá na Nova Jerusalém. Lá é que terão a glória de Deus. Lembra quando ele olha assim e vê a Nova Jerusalém, ela tem a glória. Então, ali vai se completar quando lá diz, né, está consumado. Lá é o terceiro consumado que a gente vê. Né? O primeiro na criação, o segundo na redenção e o terceiro lá no novo céu e nova terra. Mas depois de lá, de novo céu e da nova terra, não terá nada mais a ser mudado. Então, nós ainda não seremos
no milênio que nós seremos lá na Nova Jerusalém, irmãos. Então você está vendo o processo de Deus, né, na nossa vida, como isso tudo é muito importante. É isso que Paulo fala. Paulo fala aqui na questão da salvação. É só nós terminarmos aqui, ó. O verso 5 ele diz assim, ó: contudo, pouco menor do que os anjos o fizesse, mas de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Então, quem é que tem domínio sobre as obras das mãos de Deus? O homem. Não é os anjos. Os anjos não têm domínio sobre as obras. É o homem que Deus deu, né? Debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tá vendo? Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor tinha que fazer era a purificação dos nossos pecados. Ele tinha que começar para que a gente voltasse àquele propósito eterno de Deus, aquele princípio lá no começo, lá no Éden, certo? Aí Deus tinha que voltar e começar tudo de novo. Só que agora com o segundo homem, né? Não mais com aquele primeiro que caiu, agora com o segundo homem. E desse segundo homem também tem a mulher, que é tirada dele, né? Que é a igreja agora, que é a igreja. Então o Senhor, ele vai falar lá em Hebreus, capítulo 10. Inclusive os irmãos que viveram no passado, que morreram na fé, né? Eles não alcançaram a promessa, certo? Eles estavam debaixo do império da morte. Então o que que acontecia? Por isso que aqui em Hebreus, vamos primeiro ler Hebreus 2, depois nós vamos lá para 10. Hebreus 2, você vai ver aqui que ele vai falar acerca dessa. Ele vai dizer assim, ó. Verso 14 diz assim, ó. Portanto, 2,14 de Hebreus. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, certo? Carne e sangue, como nós. Para que pela morte ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, ou o império da morte, isso é, o diabo. Então, quem tinha as chaves da morte e do inferno? Era o diabo. Ele é que tinha esse poder, certo? Então, todos estavam debaixo do quê? Desse poder. E aonde que ele adquiriu isso? Aonde que ele adquiriu isso? Tentando o homem lá no Jardim do Éden. Você já imaginou? Foi lá que o homem entregou. Lá não diz que Deus colocou tudo debaixo dos seus pés? Não era para o homem dominar? Colocou dominar, sujeitar, lembra? Que era para cuidar dos répteis que arrastavam lá também. Deus já tinha falado da serpente para o homem, né? Que o homem tinha que dominar ali, cuidar. Por que cuidar? Cuidar do quê? Né? Tinha bandido lá, era só ele e depois veio a mulher. Como tinha dois só, não tinha mais ninguém, né? Não, mas tinha a serpente lá. Ela estava lá no Éden, e o Senhor sabe, o Senhor falou sobre isso. Então, você vê aqui que ele foi participante para quê? Para que derrotasse aquele que tinha o império da morte. Então, ele tinha as chaves da morte e do inferno. Então, o Senhor teria que vir. Só que o Senhor teria que vir como homem, não poderia vir como Deus. Como Deus, irmão, é um sopro. Como Deus, o diabo vai ser colocado lá no abismo, depois ele vai ser solto, depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Como Deus, ele não tem escapatória, certo? Mas aqui, para fazer a redenção, não foi com o homem, não foi o homem que entregou isso para ele, então o Senhor tinha que, como homem, tomar as chaves da mão dele. O Senhor tinha que vencer como homem. Porque o propósito era o homem. Então, o Senhor vai dizer lá no capítulo 10,
de Hebreus, no verso 10 diz assim, ó, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Aqui está falando do Senhor como sacerdote também, tá? Mas ainda nós não vamos ver essa parte, vamos só ver a questão do sacrifício mesmo, né? Da obra que ele realizou. Aquilo que nós vemos lá, né? Fazendo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Então ele vai dizer assim que todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Irmãos, que coisa preciosa essa palavra, porque por que ele assentou-se à destra de Deus? Por que assentou-se? Ele fez a obra, certo? Lá nós vimos, lá no verso 3, lembra? Assentou-se à destra de Deus. E aqui diz assentou-se à destra de Deus. Por quê? Por que ele assentou-se? Certo? Quando alguém senta, é o quê? Descanso e terminou. Ele terminou o que ele tinha que fazer. Eu posso sentar. Enquanto eu não termino, ele não podia sentar. E uma coisa interessante é que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não tinha lugar para sentar. Ele ficava de pé. Ele ia lá, colocava o sangue, fazia todas as coisas, não tinha lugar para sentar. Certo? Por quê? Porque ele tinha que voltar e fazer de novo. Ele não podia sentar. Né? E apesar de ele fazer isso uma vez por ano, mas ele servia lá dentro também. Né? Então eles não podiam sentar, eles tinham que estar sempre fazendo o trabalho. Agora você vai ver aqui que coisa preciosa, né? E daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de ter dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seu entendimento. E não me lembrarei mais de seus pecados e suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Não tem mais necessidade. Por isso que ele sentou. Né? Ele, como sacerdote, como subsacerdote, ele veio, fez a obra, subiu ao céu e assentou. Então tá. Agora aqui vai falar o seguinte, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés do homem, né? Lembra que Jesus veio como homem, ele veio para fazer isso como homem, certo? Aqui diz, nós lemos aqui, que, verso 13, olha de novo, 10, 13. Daí em diante, esperando, ele está à direita, certo? Sentado, o que ele está esperando? Até que todas as coisas sejam, até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, certo? Agora nós voltamos lá no capítulo 2. Vamos voltar lá no 2. É que o escritor de Hebreus já falou, só que ele vai falar de novo, entende, irmãos? É importante essas coisas. Ele fala várias vezes, o Espírito ele fala várias vezes as mesmas coisas, que é para a gente ir pegando, né? Ir pegando, ir pegando. Então veja bem. Ele fez a purificação, sentou, isso mostra que a obra está consumada, não tem mais nada a ser feito acerca da redenção, certo? A queda de Adão, Jesus, ele resolveu totalmente a queda de Adão. E ele começou um novo Gênesis nele, na pessoa dele. Por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? Então isso começou a criação. Então nós não estamos mais em Adão. Agora, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação.
É uma nova criação, né? É uma criação nova. Até tem algumas traduções que falam criatura, né? Mas na verdade é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, irmãos, nós temos que lembrar uma coisa importante, certo? Que ainda nós estamos no processo, nós ainda estamos no processo. Então, o que, que ele vai dizer? Tá tudo debaixo dos nossos pés? Nós já vivemos a realidade do que Cristo já vê. Nós já vivemos? Então, veja o que vai falar aqui no capítulo 2. Ele vai falar o seguinte. Aqui de novo, Salmo 8, que nós lemos, e aqui de novo ele falando aquilo que ele falou lá no capítulo 10, tá? Verso 6. Mas em certo lugar é o Salmo 8, testificou alguém dizendo, quem é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Ei, irmãos, por quê? Quem é o homem? Entendeu? O que é o filho do homem para ser visitado? Irmão, se tirar o homem, acabou todo o propósito da criação de Deus para a pessoa de Cristo. Lembra que ele se alegrava o quê? A delícia dele era o quê? Nos filhos dos homens. Tá vendo? Então, quem é o homem? Aí você a pergunta, né? O que é o homem? Por que Deus sofre tanto sofreu? Envia seu filho morre. Irmãos, que é o homem? Né? Que é o homem? Que é esse homem? Que Deus tem tanto propósito nesse homem, né? Em nós, né? Todos nós, imagine. Quem somos nós, irmão? Olha que importância. Entende? Que para que o Senhor nos visitou? Para que o Senhor chegou um dia na sua vida? Qual o propósito? Entende? É aquele propósito eterno que ele tinha no coração dele antes que o mundo existisse. E ele hoje isso acontecendo na sua vida, isso mostra que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda está de pé, irmão. Ainda está de pé aquela palavra do Senhor, está de pé. E não vai, eu acredito, não vai. Ele vai sofrer ainda por muitos que não querem, né? Como sofreu no dilúvio, ele vai sofrer por muitos que aborrecem a Deus, né? Que são aborrecedores de Deus, que não recebem, que não crê, que não recebe. Ele vai sofrer muito, como ele tem sofrido, né? Mas ele vai um dia, irmãos, um dia, isso tudo vai ficar no esquecimento, porque a palavra fala, o lago de fogo é banidos eternamente da face do Senhor. Então isso fala que jamais, face quer dizer, Deus, aquilo vai ficar como o que você descartou no lixo. Você lembra do que você descartou no lixo? Fica lembrando daquilo que você, joguei no lixo, aquilo, né? Não, porque a palavra Geena, ela quer dizer isso, uma das expressões do Lago de Fogo, né? Que ele fala, Geena era o lugar onde se queimava o lixo, do lado de fora da cidade, ali no Vale de Inon, que se chamava, né? Ali, aquele lugar, que aquele fogo ficava lá constantemente. Né? Fogo, sempre fogo, sempre fogo, sempre fogo, ela não apagava. E ali é comparado, aquela Geena de fogo é comparado ao Lago de Fogo. Agora, o lixo que era jogado lá e queimado era lembrado? Não era. É isso, por isso que eu estou falando isso. Então é a mesma expressão, Geena, né? É aquele lugar onde que o lixo era queimado. Lá de fora do muro, eles saíam, levavam o lixo, ia lá e queimavam. E lá ficava queimando todo o tempo. Aqui, tem lugares aqui que eles fazem isso com metano, né? Gás metano. Eles colocam aquelas canas, tudo, e colocam fogo e aquilo fica queimando o tempo todo. Né? Para não ficar aquela fumaça, não fica uma fumaça, né, que sobe, pelo menos o gás ele queima e não dá aquela fumaça. Então aqui ele vai dizer o seguinte, irmãos, na continuação. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito.
Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, o homem, certo? Nós já vemos todas as coisas sujeitas? Lembra que lá em Romanos 16 Paulo fala, um dia Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, certo? Então, mas isso já aconteceu? Não, não aconteceu. Tá. Vemos, olha o verso 9. Vemos, porém, agora nós vemos. Olha só que coisa importante, porque no capítulo 6 ele vai falar que ele é uma âncora segura e firme que penetra até o interior do véu. Ele é o precursor, certo? Ele é aquele precursor. Então, olha o que ele vai falar, então. Nós não vemos ainda, certo? Mas tem a promessa. Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, isso mostra que isso vai acontecer, irmãos. Não tem como não acontecer. E aí ele fala assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus. Então, nós ainda não vemos, mas nós vemos. Quem que nós vemos? Jesus, esse homem. Então, ele é o primeiro. Ele é o precursor, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ele, então, se ele já está lá, por isso que Paulo fala lá em Efésios que nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais, né? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa preciosa, irmão. Por isso que nós temos que caminhar na vida cristã, correr com perseverança, caminhar, para que você chegue lá no final. Isso é o livro de Hebreus. Nós vamos ver uma parte que fala das grandes nuvens de testemunhas, né? Das testemunhas negativas, das testemunhas positivas. Daqui, o livro de Hebreus, ele fala acerca da caminhada do cristão, certo? E dá exemplo dos que ficaram prostrados no deserto, que não chegaram no final, não alcançaram, não chegaram lá, entende? Que adianta nós ir até uma parte, não chegar lá, irmãos? A promessa de Deus é lá. E aqui no capítulo 12 fala onde que é, a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. É lá que nós temos que ir. É lá que nós caminhamos, é lá com os nossos olhos, porque o nosso pai Abraão, ele viu essa cidade, de que tinha os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós temos que olhar para essa cidade lá. Não é simplesmente ser salvo, não, eu estou salvo, estou bom, não vou para o lago de fogo. Não, irmãos, tem uma glória. Esse sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tem uma glória pela qual o Senhor começou a fazer uma obra e vai completar. Agora, os que chegarem lá, aqueles em quem neles forem completados, eles terão a glória de Deus também. É isso que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele fala para Timóteo, porque ele estava vendo algumas coisas em Timóteo, ele fala assim para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, que é filho de Davi. Por quê que ele fala isso? Ele fala, lembra que Jesus não é só o Salvador, ele é rei também, né? Que nós não temos só uma salvação, nós temos um reino também prometido para nós. Aí ele disse assim, tudo sofro por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que é em Cristo com glória eterna. Não é só uma salvação, é uma salvação que é em Cristo com glória eterna, irmão. Porque ele é rei, e os que reinarem com ele terão uma glória diferente dos outros que não reinarão com ele, certo? Então, toda a escritura, toda a exortação do livro de Hebreus é o quê? Nos estimular, irmãos, a corrida, a caminhada cristã, né? Não trocar por um prato de guisado, não trocar por alguma coisa desse mundo, não trocar porque o mundo passa, tudo isso aqui é passageiro. Então ele vai dizer assim, ó, para nós terminarmos. Coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça, verso 9, tá? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Tá vendo? Ele provou a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, lembra? É isso que ele está falando, tudo foi criado por ele, para ele. Em trazendo muitos filhos à glória. Agora não vai ser todos.
Ele provou a morte por quanto? Por todos, certo? Mas quantos que ele vai trazer a glória? Não todos. Porque não são todos que o recebem, nem todos os filhos que caminham para essa glória. Aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque, irmão, na verdade, você sabe que esse é o nome, esse dia até eu coloquei sobre isso. Essa é a expressão maior que uma pessoa pode ter. As pessoas às vezes querem títulos, né, de pastor, de bispo, disso, daquilo, né? Todos esses nomes, apóstolo e não sei o que lá e tal, né? Não tem maior nome do que Jesus nos chamar de irmão. Não tem maior, imagina. Lembra que ele falou, os governadores aí dominam, mas não seja assim entre nós. Né? O maior seja aquele que serve. A ninguém chamei mestre, isso e aquilo, o pai, né? Porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre. Somos irmãos, irmãos é muito maior do que. Imagine, irmão. Somos irmãos porque somos filhos de Deus. Não tem nome maior. Por isso que ele não se envergonha. Agora, para nós terminarmos, queria ler um texto que estava na minha mente e o Senhor não quer que eu esqueça dele. Então, irmãos, veja bem. Tudo isso que aconteceu, a morte, tudo, né? Agora, aquela árvore da vida, que estava cercada, aquele caminho, ele foi aberto novamente. Certo? Então, aí João ele fala aqui na primeira carta de João, um pouquinho para frente. Ele vai falar assim no verso 1. O que era desde o princípio, tá vendo? O que era lá desde o princípio, ele já fala que era desde o princípio, né? O verbo estava com Deus. O que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Está vendo? Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Sou o caminho. Então imagine, foi cercada a árvore da vida, certo? Só que agora o Senhor de novo abriu a vida eterna. Nós podemos hoje, certo? Não só ter a redenção, não só o perdão dos nossos pecados, mas hoje nós podemos ter a vida eterna. Ele fala assim, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? Tem a vida eterna em si mesmo. Olha só, nós não temos mais só existência eterna, nós temos também a vida de Deus. Só mais um texto, irmão, eu gosto disso. 1 João aqui mesmo, ele vai falar assim, ó. Verso 10. 5:10. 5:10. 1 João 5:10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus e seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, tá vendo? Porque não é a vida separada do Filho.
Nós temos a vida, tá vendo o que ele falou? As nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. E agora o verso 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa linda, né, irmãos? Coisa linda. Vamos orar, irmãos. Pai, te damos muitas graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Oh, obrigado ao Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças, te agradecemos, Senhor, pela tua graça na ministração da palavra. Queremos aprender, Senhor, de ti, queremos aprender mais. Nos ajude, Senhor, a compreender a palavra, a sentarmos, a vermos, a lermos, Senhor. Como diz lá em Apocalipse, bem-aventurado é os que leem, os que praticam as coisas que estão escritas. Senhor, te damos muitas graças porque hoje o Senhor nos fez ver realmente essa vida eterna que está no seu Filho e a nós foi manifestada. E Ele é que fez, Ele é o Criador, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mantém, sustenta, Senhor, e essa é a nossa confiança, a nossa esperança, que todas as coisas que o Senhor falou, o Senhor sustenta. O Senhor fez a purificação, se assentou, se adestra, e agora, Senhor, o Senhor espera para que todas as coisas o Senhor está fazendo, para que todas as coisas realmente sejam colocadas debaixo dos nossos pés. Um dia nós veremos, Senhor, essas coisas todas debaixo dos nossos pés. Glória a Ti por isso, Senhor. Te agradecemos imensamente, Senhor. Te damos graça. Isso é loucura, Senhor. É loucura. Mas a loucura sua é mais sábia do que a sabedoria dos homens, Senhor. Senhor, nós te louvamos por isso. Te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.